Fala galera, professor Samuca por aqui. Vamos lá então para mais uma FUVEST 2024, questão 26. Pessoal, a questão tem um enunciado longo, mas ela não é muito complexa. Ela é uma questão que você já fez várias vezes aí nos seus estudos, certamente, tá? E só que o texto é longo, então você precisa ler com bastante calma, bastante atenção. Deixa eu pegar minha ferramentinha aqui, jogar para cá. Então vamos lá, dar uma lida aqui nesta questão, tá? Vou deixar um pouquinho maior aqui para ficar claro aí para você. Nas embalagens de lâmpadas de LED atuais está indicada uma temperatura de cor expressa na escala Kelvin, que corresponde à tonalidade da azul emitida pela lâmpada, da luz azul, meu Deus do céu, a tonalidade da luz emitida pela lâmpada. A temperatura de cor não indica a temperatura de operação da lâmpada, servindo apenas como uma referência da cor predominante da radiação eletromagnética termicamente emitida por um corpo a essa dada temperatura. A densidade ρ, em função de lambda, de energia eletromagnética radiada é função do comprimento de onda lambda da sua luz emitida. As curvas presentes nos gráficos das alternativas mostram ρ de lambda dividida pelo seu valor máximo, ρ de lambda máximo. O máximo de cada curva corresponde ao comprimento de onda lambda máximo, predominante na luz irradiada. Então, você vai perceber o seguinte, ó. Se ele vai dividir o ρ de lambda pelo lambda máximo, você concorda que quando o lambda for máximo, ele vai ter o mesmo valor do lambda máximo, né? Então, o lambda está variando. Quando ele encontrar o valor máximo, então ele vai ter o mesmo valor do valor máximo. Se você divide um pelo outro, a razão disso é 1. E aí você vai perceber que o pico do gráfico, né, o valor máximo aqui, ó, ele está sempre no 1, tá? Ó, como ele é um gráfico de relação, né? Então ele vai sempre te mostrar essa relação com o valor mais alto no 1. A questão é onde é que você está encaixando isso no lambda, né? Função de lambda. Então qual que é o lambda para você obter o valor máximo 1 nesse gráfico, tá? O gráfico de cada curva corresponde ao comprimento de onda lambda máximo predominante na luz irradiada. Muito bem. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o gráfico que melhor corresponde à situação em que a cor predominante da luz irradiada seja amarela. Aí tem aqui a tabelinha, né? Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Aí você já desconfia do que você tem que usar. Você tem velocidade da luz, tem comprimento de onda, frequência, né? Já está sabendo do que eu estou falando. Cores associadas à frequência de luz, aí tem cada uma lá. E a frequência do amarelo está aqui, ó, 5 vezes 10 a 14. Não dá para ver muito bem nesse gráfico aqui, né? Então eu deixei um pouquinho maior aqui, ó. Aí, um pouquinho maior para a gente conseguir observar bem, né? Então eu vou escrever aqui no cantinho, pessoal, o que você vai usar? Você vai usar que o V é igual a lambda F, né? É a equação fundamental da ondulatória. Nesse caso aqui, como a gente está falando de radiação eletromagnética, então eu vou usar C no lugar do V, porque o C é a letra que indica a velocidade da luz. Então C é igual a lambda vezes F. O que eu preciso aqui para poder determinar o lambda? Eu preciso isolar o lambda e vou fazer C sobre F, tá? Então, o Not a Dot já tinha te falado lá atrás que C, né, velocidade da luz no vácuo, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, aqui, ó, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E a radiação máxima aqui, ó, pro amarelo, né, essa frequência aproximada pro amarelo, tem que ser o 5 vezes 10 a 14. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 14. Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Esse 3 aqui, eu vou fazer ele virar 30. Como é que eu faço isso? Multiplicando por 10. Mas eu não posso alterar o valor assim de alegre, né? Eu tenho que compensar isso e eu vou compensar na potência de 10. Então, eu vou multiplicar por 10 aqui e vou dividir por 10 aqui. Isso aqui vai ficar, então, 30 vezes 10 a sétima. Por que eu fiz isso? Porque é mais fácil dividir 30 por 5 do que 3 por 5, né? Então,
Vou deixar aqui, ó, vezes 10 a 14. O resultado disso aqui, então, pessoal, vai ser, ó, 6 vezes 10 a menos 7 metros, tá bom? Isso aqui é o que sobra. Você vai perceber aqui, ó, que o gráfico, né? No gráfico, o lambda está em nanômetros. Nano corresponde a um valor de 10 a menos 9, né? Então, se eu dividir aqui essa potência de 10, para chegar até o 10 a menos 9, eu vou ter que multiplicar aqui o 6 por 100. Então, eu vou ficar com um valor assim, ó. Lambda vai ser igual a 600 vezes 10 a nona metros, ou o lambda é igual a 600 nanômetros. O que isso significa? Que para eu conseguir o pico de emissão no gráfico, para ter o valor 1 no gráfico, eu preciso estar no comprimento de onda de aproximadamente ali 600 nanômetros. Então você vai buscar qual que é o gráfico que corresponde o pico de emissão próximo dos 600. Aí a gente dá uma olhadinha aqui, ó, no primeiro, né, na letra A, tá abaixo de 400, não dá. O segundo aqui, ó, tá bem, né, no 400. O terceiro, C, tá aqui entre 400 e 800. Pode ser? Pode ser. Vamos ver se tem algum melhor. Esse outro aqui passa de 800, esse outro aqui já tá lá no 1200. Então, não é a alternativa correta. A alternativa que sobra aqui é a alternativa C. Tá bom? Gente, ó, eu queria só fazer um adendo aqui, talvez até tenha algum professor que discorde de mim, mas eu achei que é uma dica importante aqui, tá? Que é a temperatura que aparece nos gráficos. Ele fala de temperatura que corresponde à luz emitida, né? A cor de luz emitida. Não é a temperatura de emissão, mas é a temperatura que corresponde à luz emitida. Essa informação está aparecendo aqui, ó. 14.485, 7.243, 4.829, 2.000, 2.800, tá? Essa aqui é a alternativa correta, né? Então, quando você olha aqui, ó, 4.829, isso é aproximadamente 5.000 Kelvin. E por que isso é importante? Porque 5.000 Kelvin é aproximadamente a temperatura de superfície do Sol. E o Sol é uma estrela amarela, é uma anã amarela, né? Aí você fala assim, ah não, professor, mas a luz emitida pelo Sol é uma luz branca. Tudo bem, a gente considera uma luz branca porque ele emite em todos os comprimentos de onda, né? Mas tem um pico de emissão. Esse pico de emissão ele fica ali entre o verde e o amarelo, né? Tanto que a classificação, se você pegar um diagrama HR, né, de evolução estelar, você vai ter que o Sol ele está ali na região em que você vai classificar como uma anã amarela. Essa é a classificação estelar do Sol. E uma anã amarela, o Sol, né, tem aproximadamente essa temperatura aí de superfície. Então, como a luz é amarela, você pode esperar encontrar uma temperatura parecida com essa. Seria difícil, né, você prestar atenção nisso se você não lembrasse de mais nada. Essa poderia ser uma dica, mas para você lembrar dessa informação, lembrar do diagrama HR, provavelmente você já teria se preparado e já teria aí as informações de comprimento de onda, velocidade, equação fundamental da ondulatória prontas para você poder usar, né? Isso aí acaba vindo antes, tá bom? Essa informação do diagrama HR é um detalhe. Beleza? Gostou desse vídeo, pessoal? Então, ó, lembra de curtir, dá um joinha aí, porque dá uma força danada pra gente continuar emitindo essas resoluções aí pra vocês, beleza? Valeu, até a próxima, tchau, tchau.